mano, me recomendaram um mangá bastante interessante aqui. E eu pensei, dá pra falar desse mangá. Então, sem muita enrolação, vamos direto pro vídeo. E o protagonista é casado com uma garota. E aliás, o nome dele é Soya. E a esposa dele se chama Yuka. E os dois têm 28 anos. Para não logo pensar que isso aqui é coisa de esquisitice, de fetiche estranho. Mas o caso é que eles estão assistindo TV e eles veem um caso de um meteorito que caiu na Terra. Porém, eles nem ligam muito, porque o protagonista não gosta de ver notícia, que seria a salvação dele se ele visse. Até porque nesse mundo existem criaturas que comem humanos, como essas criaturas. E um deles está a fim de comer uma dona de casa, para saber se o sabor é gostoso. Já vi que isso aqui vai dar merda. E o protagonista, ele trabalha numa empresa que é muito tóxica com ele e ele quer se demitir, mas não tem coragem, porque ele não tem cunhões de perder a sua boia ou o seu emprego, mesmo que ele é humilhado. Mas o lado bom é que quando ele chega em casa, ele vê sempre a sua esposa, que ele ama muito essa esposa dele. Especialmente porque ela também gosta de Sentai ou Kamen Rider. Pra quem não sabe, é tipo Power Rangers, gente. Ela é fã disso e ele também é. E eles colecionam brinquedo disso. Enquanto isso, o governo que vai atrás daquele meteorito, eles acabam percebendo que não era um meteoro, e sim um ovo que tinha se chocado. O que nasceu naquele ovo? Que foi um dragão que tem que procurar um hospedeiro, segundo esse dragão. Enquanto o protagonista, ele tá no seu trabalho, onde ele tá pensando de comprar uns bonequinhos de coleção de Power Rangers. Só que ele também tem um amigo do trabalho dele, que conversa com ele tudo de boa. Ele não é gente ruim. Só que ele fala sobre notícia que aconteceu de um assassinato que tá acontecendo em massa, onde pessoas aparecem configuradas e diz ser canibais. Enquanto eles parecem as pessoas misteriosas que está batendo na porta da casa dele. Não é nada coisa boa aí. E quando ele tava voltando pra casa, ele manda mensagem para ela. Só que a mensagem é uma criatura que responde. E a criatura fala, eu consegui imitar você muito bem. Só que ela acaba chutando na boca dele quando ele tava mostrando a língua e consegue decepar a língua dele com os próprios dentes dele. E a criatura fica extremamente irada pra atacar ele. E ele é se preparar pra lutar. Mas a cena já passa para a cena do protagonista, o Soya, que estava andando na rua sem prestar atenção, indo pelo celular. Acaba sendo atropelado pelo caminhão Ku, que é o caminhão do Senkai. Só que ele não conseguiu levar o protagonista pro Senkai porque aquele espírito daquele dragão que está no ovo, ele viu ele como um hospedeiro e até acaba pegando o corpo dele e generando o corpo dele inteiro. E assim tomando o corpo dele e salvando a vida dele. Claro que ele não morreu e nem nada do tipo. Ele não existe e essa criatura é pacífica. Ela dá o controle do corpo para ele. Só que ele pula primeiro como se fosse o Homem-Aranha, sobe em cima de um trem e depois sai. E assim ele se explica um pouco da história dele, que ele é um alien positivo, que tem poderes do amor e tal. Só que o protagonista nem liga muito porque ele quer ver a esposa dele. Só que quando chega lá, a esposa dele tava toda machucada, sem um pé. Na hora ele vai lá ver o que aconteceu, ver se ela tá bem. Só que logo ele é atacado, ele consegue se esquivar por causa das habilidades da criatura, que deixou ele mais atento. É muito claro que a criatura não vai desistir dos dois. Quer dizer que vai matar os dois e comer os dois. E assim, o protagonista acaba pedindo poder para aquele espírito que tá no corpo dele. Ele fala, tem certeza que é meu poder? Sendo que ele já tava forçando muito antes. Ele diz que sim, que ele faz qualquer coisa. Ele fala e ele explica como funciona os poderes dele, que vem do amor. Ele não pode estar sentindo o que ele tá sentindo agora, que é raiva e medo. Tem que ser 100% positivo, amor e felicidade. E assim ele deixa pensar na esposa dele, como ele conheceu na escola, que ele ama muito ela. E ele fala, isso não me falta. Vendo que ele se transformou em um tipo de Power Ranger também aqui. Logo por seguir, o espírito do dragão acaba percebendo que a fonte do poder dele vem daquela mulher. E o espírito do dragão fala que é pra pensar nela, dizer que pense com o seu coração todo, porque você ama ela. E assim ele pensa em todas as motivações que ele tem por ela, porque ela tá do lado dele, sempre apoiou ele. Ele pensa tudo isso, ele vai aumentando como se fosse Super Saiyajin. E assim ele dá o seu primeiro golpe, que é o golpe soco do amor. Sim, é uma técnica dele, que acaba explodindo na cabeça dessa criatura, só com um único soco e saindo o formato de um coração. Esse cara ama mesmo a mulher dele. Claro que aparecem os agentes policiais nesse mangá, que tá investigando os casos dos assassinatos. Ele vai até o local onde o protagonista está, e ele acaba vendo o protagonista com uma pistola bem duvidosa. Que pistola que é essa? Que formato de coração com love. Dá pra ver que esse mangá só vai ser amor, então se prepare pros seus corações aqui. É muito claro que ele também quer render o protagonista, porque o protagonista ele tá sendo acusado de assassinato do cara em que ele explodiu a cabeça e também da mulher que tá ferida ali no chão. Mas como foi a primeira vez que ele usou as habilidades desse espírito, ele acaba desmaiando. Acho que ele não aguentou muito. Ele acorda numa prisão, onde aparece o cara lá com várias criaturas e o nome dele é Kengo. E ele é o vice-chefe de caçadores de monstros. Claro que o protagonista tem as suas dúvidas se isso é verdade que ele tá falando, e ele pergunta pela garota. Ele mostra uma filmagem dela, onde ela tá no hospital e falando
falando com ele também, que está ao vivo. E aliás, ela tá com o pé dela todo detonado. E quando eu falo detonado, parece que tá com um tumor, um cristal, não sei nem o que é isso aí. E o cara fala que basicamente agora ele é um alien, porque ele se fundiu de carne e osso com aquele alien. Sim, aquele alien não tem como sair a não ser morto. Ele dá a mesma proposta da máquina do Shadow-Man. Ou você trabalha para nós, ou nós matamos você. É uma proposta bem interessante, né? Mas o protagonista não acha isso. Tanto que ele fala que não quer nem cooperar e muito menos quer ser eliminado. Claro que tinha que aparecer também uma Loli aqui para o anime ficar bastante interessante, porque a Loli sempre é a marca do anime. Mas na verdade essa Loli também é uma engenheira civil, na onde ela é formada também em engenharia quântica. Então a bicha é foda, então respeita a bicha. Agora que eu reparei que ela fala que tem 11 anos. Nossa, uma engenheira quântica com 11 anos tá maior que o meu currículo. Claro que começa a rolar uma discussão aqui, que ele quer salvar a vida da esposa dele. A Loli aí fala que ela corre risco de ser morta, até porque não sabe qual é o material que tá nascendo no pé dela. Embora ele quer se juntar para poder salvar a vida da sua esposa. Então eles acabam querendo fazer o teste. Ou na verdade a Loli ela quer fazer um teste com ele para ver se ele é adequado para fazer parte da equipe. Então ele coloca dentro de uma sala e dá umas armas para ele para testar. E aliás ele vai lutar contra uma criatura não sei porque me lembrou uma criatura do Ben 10. O protagonista acaba escolhendo um tipo de uma espada elétrica ou algo do tipo, mas ele acaba quebrando por causa da sua força de poder, de energia do amor que ele tem. Claro que o cara também se irrita porque essa única arma custa milhões por dinheiro público, mas ele não satisfeito, ele já consegue destruir todas as armas com a força do poder do amor dele. E aliás, ele até pergunta: o que eu vou fazer sem arma? A criatura ataca ele pega a meta pistola na cabeça da criatura. Ele faz isso com todas as armas que ele pega ali, joga tudo em cima da criatura, como se fosse matar, se essa criatura for forte. Mas a criatura vira esse fiote de cruz credo e ataca o protagonista. Só que o protagonista acaba se transformando e mostrando o seu poder do coração, onde ele dá um grito muito grande falando: obrigado por limpar a nossa casa, onde isso é uma habilidade dele. E aliás, a criatura morreu com um formato de um coração no estômago. E tem gente que diz que o amor não mata, né? E a Loli acaba reconhecendo ele para entrar na equipe. Só que ele acaba gritando: eu quero a Yuka! E do nada ele começa a agir igual uma criança mimada, onde ele começa a quebrar tudo, a fazer birra, porque ele ama muito a Yuka, quer ver ela, não aguenta ficar longe dela. Isso é muito amor obsessivo, vai matar a garota com toxicidade desse jeito. E eles mostram num talão, onde ele acaba pulando ali: Yuka, te amo! E depois, do nada, ele se transforma e acaba desmaiando. E assim ele acorda no hospital, onde estava a Loli e aquele outro cara lá, o chefe, o Toga. E eles conversam para falar sobre a falta do controle dele que ele teve naquele momento. E ele falou que ele ama tanto a sua mulher que quando ele usa aquele poder absurdo dele, ele perde o controle e o amor dele ultrapassa ao limite. Assim ele começa a destruir tudo que tiver no seu caminho. Ele foi contratado e tudo mais, só se ele perder aquele controle de novo na próxima vez, pode ser que os agentes sejam obrigados a eliminar ele no mesmo instante. E pergunta: você quer seguir com esse trabalho? Sendo que ele tivesse opção, porque se ele não seguir, vão matar ele de qualquer jeito. Claro que ele fala: eu vou fazer tudo que eu puder, desde que seja pra salvar a minha esposa. E por fim, ele é reconhecido também pelo chefe aí, dizendo que ele agora foi reconhecido pela empresa, que ele agora é um deles. E não só isso, como ele agora já vai fazer uma missão. Que trabalho de CLT é esse horrível, que coloca você pra trabalhar logo em seguida? Mal foi contratado. E por fim, eu vou terminar por aqui, porque eu achei esse momento bom pra terminar. E aliás, eu quero testar esse vídeo pra ver se ele vai fazer bom. Se ele for bem, pessoal, eu vou fazer uma continuação. Então comente bastante, dê like pra mim saber se é bem, porque se não for tão bem, eu vou fazer no outros vídeos, do tipo como eu tô fazendo agora, né? Então, até a próxima.